Olá, estamos aqui hoje para falarmos do método de ordenação Bubble Sort, mais conhecido em português como método bolha. O método Bubble Sort, então, é um método que, a partir de um vetor, onde a gente tenha elementos não ordenados, que foram entrados aleatoriamente, você pode, dentro do mesmo vetor, classificá-los tanto em ordem crescente como ordem decrescente. Bom? Então, a ideia aqui hoje é a gente trabalhar o algoritmo, que é o algoritmo padrão, e dado um certo conjunto de valores, que estão num vetorzinho aqui de 5 elementos, que eu já coloquei aqui, a gente pode estar trabalhando, né, e a gente vai demonstrar em cima desse método e vamos ver os valores estarem classificados. Aqui no caso a gente vai trabalhar na ordem crescente. Então nós temos aqui apenas o método bolha, ou seja, em algum lugar, em outro ponto do nosso programa está sendo chamado este método. Então, para vir para cá, presume-se que a gente já tenha um vetor com valores armazenados dentro dele. Então, o método bolha, aqui no caso, ele recebe dois parâmetros, né? Dois valores que são aqui o endereço de onde está este vetor. Então, por exemplo, se eu criei esse vetor lá dentro da função main, ele é um vetor local, correto? Então, a gente já aprendeu que vetores a gente pode ir para uma outra função e trabalhar nessa outra função, mexendo, alterando, testando os valores do vetor do vizinho. Então, este vetor, por exemplo, ele existe lá no main, não importa aqui qual é o nome dele. Quando eu mandei para o método bolha, eu mandei apenas o nome deste vetor. Então, na verdade, nós estamos mandando o endereço de memória de onde começa o primeiro byte aqui deste vetor. Então, ele veio e caiu aqui. Aqui, no caso, eu criei um vetor chamado A, né? Não preciso colocar a quantidade de elementos lá dentro, porque, na verdade, eu só preciso da variávelzinha A, que é uma variável de referência, e dentro dela vai ser armazenado o endereço de memória de onde está esta área deste vetor local. No caso aqui eu chamei de A. Então, este vetorzinho aqui ele é tipo inteiro. Então, essa função aqui, bolha, está trabalhando apenas para vetores inteiros. Se a gente precisasse que fosse um float, teríamos que criar alguém float aqui, né? Algum vetor float. Outro valor que está sendo passado para o nosso método bolha aqui é a quantidade de itens que tem dentro deste vetor, tá? Então, no caso aqui nós temos 5 elementos. Quando essa função foi chamada, foi mandado também o número 5 para cá. Então, nós colocamos aqui uma variável para receber. Se a gente não tivesse feito isso, tivesse trabalhado apenas com o valor 5, este método bolha só serviria para vetores de tamanho 5. Então, com isso aqui, nós deixamos alguma coisa bem mais versátil, ou seja, a gente pode trabalhar esse método para qualquer tamanho de vetor inteiro, tá? Então, basta receber o endereço dele e a quantidade de itens que a gente tem. Então, aqui até já coloquei uma tabelinha, onde seriam as nossas variáveis, né? Que a gente vai trabalhar dentro do método bolha. No caso aqui, essas duas primeiras já foram declaradas dentro do parênteses, porque já estão recebendo alguma coisa. Então, no caso aqui, nós temos o A, né? Nosso vetorzinho A, que dentro dele vai vir um endereço de memória de alguém. Então, apenas recebemos um endereço de um vetor. Não sei qual é esse endereço, mas só sabemos que lá dentro tem o endereço de onde está este vetor aqui lá no main. Naquela variável tam foi recebido o tamanho 5. Então, esse valor 5 aqui, porque nós temos 5 elementos dentro do vetor. Isso é necessário para a gente saber quanto que a gente vai andar dentro do loop, a partir do 0 até que posição a gente pode trabalhar. Então, começamos aqui o nosso método bolha, além do A, né, do vetorzinho A, que temos o endereço do vetor, o tamanho 5, temos mais 3 variáveis locais que foram declaradas aí dentro, que é a variável I, a variável J e a variável altas. I e J vão ser variáveis que vão trabalhar de índice aqui dentro desse próprio vetor. A alques é uma variável auxiliar que vai ser utilizada para temporariamente armazenar algum valor. Então, vamos trabalhar aqui o nosso algoritmo. Olhando aqui, nós vimos que nós temos dois for, né? Eu coloquei até de cor diferente para enxergar bem, que nós temos um for preto, né? Que vai dessa chave preta aqui até essa chave preta aqui. E dentro dele ocorre um outro for, este for azul,
que vai dessa chave azul até aqui dentro, tendo alguma coisa armazenada lá dentro. Então, para trabalharmos esse processo do bubble sort, a gente precisa 2 for, um dentro do outro. Então, vamos começar aqui, né? Entramos aqui nesse primeiro for, que é o for preto. A variável i vai ser inicializada com o valor de tan mais 1, né? Lembrando que o nosso tan é a quantidade de elementos que a gente tem. Se tan está com o valor 5, menos 1, ele teria 4. Então, o nosso i vai começar de 4. Temos uma condição aqui, que vai ser enquanto i for maior ou igual a 1, tá? Então, nós estamos decrescendo o valor de i, né? Toda hora que ele volta, ele é subtraído de uma unidade. Nós começamos de um valor maior e vamos voltar até chegar a 1. A gente vai ver por que chegar até 1 não ao 0. Bom, então, temos lá um valor 4, vamos testar a condição. 4 é maior ou igual a 1, é verdadeira. Se é verdadeira, vamos executar o que tem dentro deste for preto, que vai dessa chave aqui até essa chave aqui. Então, entrando nesse for preto, encontramos um for azul. Então, vamos começar tudo de novo o nosso loop. Vamos ficar presos agora nesse loop azul. Então, começando aqui nesse for, temos a variável j, que é inicializada de 0. Vamos fazer esse loop azul enquanto j for menor que i. Tá? Então, 0 é menor que 4, é verdadeiro. Podemos ficar trabalhando aqui dentro desse for azul. Então, aqui fora azul, nós temos dessa chave aqui até aqui, sendo que aqui está correndo alguma coisa, que é esse código vermelho que nós colocamos. A ideia aqui dentro do bubble sort é sempre a gente comparar um valor que está numa posição com a outra, tá? Sempre de parzinhos. Nós vamos comparar o que está com 0 no 1, 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, sempre os seus vizinhos. Toda vez que a gente, nos parzinhos, alguém de índice menor tiver um valor maior que o outro, a gente troca de lugar. Porque se a gente quer um vetor em ordem crescente, os menores valores vão ter que vir para cá. Então, se alguém aqui é maior que o outro, o vizinho do lado, a gente troca de lugar. Se ele for menor, ele pode ficar, correto? Então, por isso que nós temos esse if aqui no meio, né, dentro do bloco azul, para ficarmos testando isso daí. Então, vamos ver o que acontece aqui no if. Lembrando que esse for azul está trabalhando então agora com o índice J. C, né, o que está na posição J do vetor A. Então, lembrando que aqui nós temos o vetor A, ele serve para pegar o endereço real do vetor, né? Então, nós conseguimos ir lá nesse endereço real, que é este lugar aqui, e através de um índice a gente vai se deslocando alguma coisa. Então, como o nosso J começa com 0, eu estou comparando se o que está na posição 0 deste vetor A tem um conteúdo maior do que está na posição J mais 1 deste mesmo vetor. Então, lembrando também que aqui dentro do colchetes, quando eu faço J mais 1, eu não altero o valor de J. Eu apenas fiz uma operação aritmética para ver o valor que ia encontrar. Então, J mais 1 aqui, se J é 0, 0 mais 1 vai dar 1. Portanto, eu estou comparando se o que está na posição 0 do vetor é maior do que está na posição 1 do vetor. Então, ele vai estar comparando este valor com este valor. Então, o 44 é maior que o 33? Ele é. Realmente, 44 é maior que o 33. Esse if deu verdadeiro, portanto, eu vou executar o que está dentro desse bloquinho vermelho que pertence ao if. Aqui nós vamos fazer o quê? A ideia é, se alguém é maior que esse, como eu comentei, a gente tem que trocá-los de lugar. Mas não basta pegar esse 33 e já jogar aqui nessa posição. Se eu fizer isso, eu perco o valor 44. Como é que eu vou ter ele para jogar de volta nessa posição 1? Por isso que a gente usa uma variávelzinha auxiliar para temporariamente armazenar esse valor. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o que está nessa posição J, que é o que está na posição 0, nosso valor 44. Este valor 44 nós vamos salvar temporariamente dentro da variável altos. Então, temos aqui um 44. Bom, já salvamos, aí sim a gente pode pegar o que está na posição J mais 1, que é a posição 1, e armazená-lo na posição 0 desse vetor. Então, esse 33 a gente vai jogar para cá. Então, vamos lá. Feito isso, né, já jogamos o 33 para lá, falta o quê? Pegar esse 44 que está no alves e poder levar para aquela posição 1. Então,
o álquis vai ser jogado na posição J mais 1 desse vetor A, que é a posição 1. Bom, então vamos pegar esse 44 e jogá-lo para cá. Vamos lá. Certo? Conseguimos fazer o nosso objetivo, ou seja, aqui tinha um valor maior, conseguimos trocá-lo de lugar. Bom, o vermelho aqui terminou, que é o nosso if, saindo fora desse if ele não tem else, né? Achamos a chave azul fechando, quer dizer que temos que voltar neste for que está aqui. Voltando nesse for, temos que fazer o quê? Um j mais mais. Então, nossa variável j que tinha 0 vai para 1. Indo para o valor 1, testamos aqui, se 1 é menor que i, né? 1 é menor que 4, quer dizer, ainda temos trocas para testar. Então, vamos entrar novamente no bloco azul. Então, novamente, o if aqui. Agora, nós temos o nosso j valendo o valor 1. Então, vamos comparar o que está na posição 1 para saber se é maior que o conteúdo que está na posição 2, né? 1 mais 1, 2. Então, o que está na posição 1 é maior do que está na posição 2? Então, 44 é maior que 55? Não é. Se não é, não precisamos fazer essa troca, tá? Então, ele está num lugar aceitável. Então, este if vermelho aqui vai terminar, achamos de novo a chave azul, voltamos aqui no for, novamente j++, vamos para 2, tá? 2 ainda é menor que 4, podemos entrar ainda no for azul, vamos fazer o if novamente. Se agora o nosso j vale 2, vamos comparar o que está na posição 2 com o que está na posição 3, sempre os vizinhos, né? Então, o que está na 2 é maior do que está na posição 3? Então, estamos comparando esses dois aqui. 55 é maior que 22? Ele é maior. Então, temos que fazer a troca novamente, né? Ou seja, o 55 tem que vir para cá e este 22 vem para lá. Então, é esse recurso que a gente vai fazer aqui novamente. Vamos pegar o que está na posição J, que é a posição 2, ou seja, o número 55, e armazenarmos na variável AUX. Então, armazenamos o 55. Aí sim, se o 55 já está salvo, podemos pegar esse 22 e levar para lá. Ou seja, vamos pegar o que está na posição 3, né? J vale 2, na posição 3, armazenarmos na posição 2. O 22 vai vir para cá. Então, vamos tirar o 55 daqui. E colocarmos o 22 para lá. Agora sim, 22 já foi para lá, a gente pode pegar esse 55 que estava na variável AUX aqui e jogarmos nessa posição J mais 1, que é a posição 3. Então, vamos de novo aqui. Correto? Posição 2 e 3 já trocaram de lugar. Bom, saímos fora, voltamos no azul novamente, um J++, vamos para 3. 3 ainda é menor que 4, portanto, vamos ficar aqui dentro novamente. Agora, o nosso J valendo 3, vamos comparar a posição 3 com a posição 4, tá? Então, esse 55 com 11. Então, o 55 é maior que o 11, né? Então, essa posição tem um conteúdo maior. Se tem esse if deu verdadeiro, vamos fazer troca novamente. Ou seja, o 11 tem que vir para cá e o 55 para cá, correto? Então, novamente, vamos salvar o que está nessa posição J, que é a nossa posição 3, que é o 55, vamos salvar em AUX, né? Então, joga um 55, já tinha um 55 lá, mas ele joga novamente, correto? Vamos fazer essa outra movimentação, o que está na posição J mais 1, que é a posição 4, é o número 11, esse 11 a gente armazena nessa posição 3. Então, o 11 vai vir para cá. Certo? Colocamos lá. Aí sim, podemos pegar o que está na variável AUX, que era o 55 que estava salvo, e armazenarmos nessa posição 4. Então, aqui. Pronto, já temos um 55 lá. Acabou o vermelho, saímos no azul, no fora azul.
Vamos incrementar o nosso J por mais um valor, deu 4. Este 4 é menor que o 4, né? 4 é menor que 4? Não é. Ou seja, nós chegamos no limite do nosso for. Ele deu falso, eu teria que cair fora. Ou seja, sempre que eu cair fora do for, significa que eu consegui vir de uma determinada posição até o final do que eu estou percorrendo. Se a gente vê que nessa primeira passada que a gente teve aqui, ó, o nosso maior número, que era o 55, já está na posição 4. Ou seja, ele já conseguiu chegar no final. Então, cada vez que a gente passar nesse for azul, vai ser para tentar pegar um determinado conjunto que eu tiver, o maior valor e fazer jogá-lo lá. Correto? Então, esse for azul já deu falso, caímos aqui nessa chave azul. Vamos para depois dela temos a chave preta, que é o do for de fora. Então, vamos voltar nesse for de fora. Como a gente está retornando no for preto, vamos fazer o incremento ou decremento que existisse. No caso aqui, nós temos um decremento da variável i. Ela estava com 4, ela vai passar para 3, certo? Aqui vamos comparar, né? 3 é maior ou igual a 1, ela é verdadeira, ou seja, ainda temos que fazer de novo o que está dentro desse bloco preto. Entrando novamente no bloco preto, temos o for azul, ou seja, nós estamos vindo de cima, entramos, então, portanto, temos que fazer a inicialização de novo desse for, tá bom? Então, nós não estamos voltando para trás no azul, nós estamos vindo de cima e entramos aqui. Então, inicialização de novo. J volta a ser 0. J voltou a ser 0, 0 é menor que 3, ele é. Então, vamos ficar aqui dentro do bloco azul, onde nós temos o nosso if. Esse if, então, de novo, vamos testar os parzinhos que a gente tem, tá bom? Então, lembrando que agora, ó, a gente vai parar aqui na posição 3, né? Por quê? Porque a posição 4 e 55 já tá bonitinho. Então, agora vamos trabalhar apenas de 0 a 3, correto? Que é até o valor de i. Bom, então estamos aqui no nosso J, que vale 0. Vamos de novo fazer os vizinhos, tá? Vamos verificar se quem está na posição 0 é maior do que quem está na posição 1. 0 mais 1, né? Então, de novo, comparamos este com este aqui. O 33 é maior que o 44? Não é. Então, não é, ele está menor, vamos deixá-lo do jeito que está, não precisamos mexer em nada. Então, o if deu falso, não tem else, já cheguei aqui nesse azul, vou voltar para trás do nosso for e fazer um J++. Então, o nosso J que tinha 0, passou para 1. 1 é menor que 3, ele é verdadeiro, vamos entrar novamente. Agora estamos com o J1, portanto, vamos comparar o conteúdo da posição 1 com o conteúdo da posição 2, ver se era maior. Tá bom? Então, estamos trabalhando esses dois aqui. 44 é maior que 22? Ele é maior. Se ele é, precisamos trocá-los de lugar. Ou seja, o 44 vem para cá, o 22 vai vir para lá. Então, vamos primeiro fazer isso daqui, né? Vamos trabalhar o conteúdo da variável j, então, que é o nosso 33. Não, nosso 44, aliás. O nosso 44 vamos salvar na variável aux. Então, ela vai receber um 44. Agora sim a gente pode passar o 22 para lá. Então, se o nosso j era 1, o que está na posição 2, eu vou jogar na posição 1. Ou seja, este 22 pode vir para cá. Certo? Aí sim podemos devolver o 44, que está na aux, lá para aquela posição 2. Conseguimos fazer uma troca, terminamos vermelho, voltamos no azul, vamos fazer um J++, ele vai para 2. 2 ainda é menor que 3, então vamos ficar novamente aqui dentro, testando. Se J agora vale 2, eu quero saber se o que está na posição 2 é maior do que está na posição 3. Ou seja, se esse 44 é maior que o 11. No caso, ele é. Ele é, então, troca de novo. Ou seja, o 44 tem que vir para cá e o 11 vir para lá. Então, novamente, vamos usar a variável aux. Vamos pegar o que está nessa posição J, que é o 44, e salvá-lo aqui. Então, novamente, ele joga
44 na AUX, pego o que está nessa posição J mais 1, né, que é a posição 3, o que está nessa posição 3, eu armazeno o que está na posição 2. Então, 11, vem pra cá. E pegamos o que está na variável AUX, que é o nosso 44, e podemos armazená-lo nessa posição 3, nessa posição J mais 1. Certo? Terminamos aqui o vermelho, voltamos no azul, vamos fazer um J mais novamente. Agora vamos para 3. Condição 3 é menor que 3, né? 3 é menor que 3, não é mais, ou seja, esse for terminou, deu falso. Então, aquilo que eu comentei, quando um for azul termina, significa que nós chegamos ao fim de um conjunto de elementos que a gente está avaliando e nós conseguimos levar o maior valor até lá. Então, essa vez que a gente passou agora aqui de for, foi para ir até a posição 3, ou seja, só daqui para lá, só tínhamos 4 elementos trabalhando. E ó, se a gente olhar dessa posição para lá, a gente conseguiu pegar o maior número que existia nesse intervalo, que era o 44, e conseguimos colocá-lo nessa última posição que está aqui. Tá bom? Mesma coisa que a gente fez com o outro, conseguimos levar o 55 para a última posição, agora dessa vez do for, que vinha até aqui, a posição 3, conseguimos levar o 4. Então, o objetivo nesse for azul é sempre agora trabalharmos com um espaço menor, cada vez menor, e levando o maior valor que está nesse conjunto, sempre para a maior posição que tiver lá dentro. Então, já conseguimos aqui. Ou seja, essa posição 3 e a posição 4, a gente não vai mais precisar mexer. Agora, nós vamos trabalhar no conjunto até aqui, só com 3 valores. Bom, então, o nosso for azul deu falso, chegamos aqui fora, caímos fora aqui no preto, vamos voltar para o preto de novo, fazer um i menos menos. 2. Então, é isso que eu comentei agora, ó, tá vendo? Agora, o nosso intervalo de dados vai ser até a posição 2, daqui para lá. Vamos ter apenas 3 elementos para trabalhar. Então, dando para a gente entender aqui a ideia, a variável i, ela serve para determinar um máximo que a gente anda dentro daquele vetor. E sempre uma posição a menos cada hora que ele voltar, até a gente terminar todo o nosso conjunto. Então, nós estamos com i agora valendo 2, né? 2 é maior ou igual a 1, ainda é verdadeiro, ou seja, ainda temos valores para manusear. Vamos entrar aqui dentro desse for, que deu verdadeiro. Entrando, encontramos um for e vamos iniciar novamente, ou seja, j passa a ser 0 novamente. 0, agora o nosso i vale 2, né, que é o máximo. 0 é menor que 2 então temos algo para fazer aqui dentro. Se o nosso j começa com 0, vamos testar o que está na posição 0 com a posição 1. 0 mais 1. Então, o que nós temos aqui no 0 e 1? Temos um 33 e um 22. Realmente, o 33 é maior que o 22. Se é, temos que fazer troca. Ou seja, o 22 vai para lá, o 33 vem para cá. Correto? Se a gente olhar aqui também, ó, como nós só temos 3 elementos, o maior deles é o 33. A gente vai ver que esse 33 vai ter que parar aqui na última posição do intervalo que a gente está trabalhando. Tá? Que é isso que vai acontecer. Bom, então vamos fazer essa troca novamente. Vamos pegar o que está na posição 0, que é o 33, e armazená-lo temporariamente na variável AUX. Então, temos lá um 33. Agora sim, podemos pegar o que está na posição 1, j mais 1 dá 1, o que está na posição 1, vamos armazenar no que está na posição 0. Então, 33 aqui, sair. Vamos ter um 22 lá, correto? E devolvemos o que está na variável AUX, que era aquele 33 salvo. Vamos jogar nessa posição j mais 1, que é a nossa posição 1. Certo? Então, trabalhamos a posição 0 e 1, conseguimos fazer uma troca. Terminamos aqui o azul, vamos voltar, vamos fazer um J++, novamente, vai dar 1. 1 é menor, aqui
Então, aqui, 1 é menor que 2, né? 1 é menor que 2, ele é, então temos que verificar novamente se tem troca, ou seja, vamos verificar o que está na posição 1 com a posição 2, vamos trabalhar esse parzinho aqui, né? Então, o nosso J é 1, aqui é a posição 2. Então, o que está na posição 1 é maior do que está na posição 2? 33 é maior que 11? É, se é trocar, ou seja, o 11 vem para cá, o 33 vem para cá, que é isso que a gente vai fazer. Então, vamos pegar o que está nessa posição J, que é a nossa posição 1, que é o nosso 33. Esse 33 a gente vai salvar temporariamente em almas. Então, ele vem para cá, 33 novamente. O que está na posição J mais 1, então, na posição 2, que é o 11. Esse 11 a gente armazena na posição 1. Pronto. E devolvemos o que estava armazenado na AUX, que é o 33, para essa posição J mais 1, que é na posição 2. Então, trabalhamos agora no intervalinho de 3 posições, né? Voltamos aqui no azul, vamos fazer um J mais novamente. 2. Este 2 é menor que o 2, né? 2 é menor que o 2? Não é mais, ou seja, você chegou no fim daquele intervalo, no fim do intervalo desses 3 elementos para lá. Então, aquilo que eu comentei, se eu cheguei no fim do intervalo, o maior número que tinha no intervalo, que era o 33, conseguiu ficar numa casinha última do intervalo. Ficou lá o 22, certo? Então, terminamos esse objetivo. Nosso faro azul deu falso, vamos cair aqui na chave preta, voltando para trás, e menos menos, ou seja, 1, correto? Então, 1 é maior ou igual a 1? Ainda é, quer dizer, ainda temos troca para fazer. Agora, nós estamos limitando o nosso espaço de valores para testar em 1, ou seja, só daqui para lá. Ou temos apenas 2 posições, a posição 0 e 1. Cada vez a gente vai encurtando mais, correto? Ficamos com a nossa posição 1, então aqui deu verdadeiro, vamos entrar novamente no for preto, entrando novamente por aqui, encontramos um for, ele tem que ser inicializado, J passa para 0 novamente. Este 0 é menor que 1, tá? 0 é menor que 1, é verdadeiro, então não temos comparações para fazer. Então vamos entrar no bloco azul, achamos o if. Esse if, então, vai testar novamente os valores, né? Sendo que o nosso J é 0. Então, vamos verificar se o que está na posição 0 é maior do que está na posição 1, tá? Então, estamos trabalhando esses dois aqui. O 22 é maior que o 11? Ele é. Ele é, então, temos troca para fazer. Se temos troca para fazer, então, novamente, o que está nessa posição 0, vamos salvar em AUX. 22, salvamos aqui. Vamos pegar o que está nessa posição J mais 1, que é a posição 1. O que está na posição 1, vamos armazenar na posição 0. Então, o 11 vem para cá. Certo? Depois, pegamos novamente o que está na variável AL, que salva, que é o nosso 22. Esse 22 pode ir para a posição 1. Chegou aqui. Temos o nosso 22. Voltando aqui no azul, vamos fazer um J mais. 1. Este 1 é menor que 1? 1 é menor que 1? Não. Quer dizer, chegamos no limite novamente. Chegamos no limite, vamos cair fora do azul, ou seja, nós tínhamos um intervalo de dados de 2 elementos, né? Já chegamos no limite dele, e nesse limite dele ficou o maior valor que a gente tinha. Então, tá certinho. Voltamos aqui no preto, vamos fazer um i menos menos, ele vai para 0. Indo para 0, vou testar aqui, se 0 é maior ou igual a 1. Então, não é mais. Então, por isso que nós testamos até o 0, porque não vou comparar 0 com 0, é ele mesmo, correto? Por isso que a gente ia até o limite de eu ter apenas 2 elementos para poder comparar. Então, aqui deu falso, se deu falso eu vou cair fora do nosso preto,
vou chegar aqui no vermelho, que é o final da nossa funçãozinha bolha, e cairia fora dessa função. Lembrando que ela é void, ela não retorna nada, não precisa retornar o vetor classificado, porque esse vetor era um vetor que pertencia a uma outra função, no caso, poderia ser o próprio main. Bom, então, através daquele endereço que estava aqui em A, a gente conseguiu manipular. Saímos fora da função bolha e nós temos o nosso vetorzinho todo classificado, correto? Então, recapitulando aqui, nós trabalhamos dois for, o for de for é o i, que marcava um limite, né? Cada hora de um limite de valores que iam ser comparados, e o for de dentro, que trabalhava o j, era alguém que ia testando seus vizinhos e trocando entre eles. Ele se chama bolha justamente por isso, porque eu subo alguém e desço do outro lado, né? Eu pego alguém, subo, troco isso para cá e desço. Então faz bolinha subindo, né? A ideia do bubble sort. Então, como eu comentei, este é um método que a gente trabalha para um valor reduzido, né? De valores, um conjunto de valores reduzidos, porque o fato da gente estar trabalhando dois for dentro do outro, a gente tem um certo tempo de desgaste disso daí, tá? Então, para vetores bem grandes, ele vai funcionar, lógico, mas gastaria um tempo muito maior de processamento do que se a gente utilizasse outros métodos de ordenação, certo? Então, espero que tenha dado para vocês entenderem, né? Trabalhamos o método bolha e vimos a demonstração de como isso funciona. Muito obrigada!